boa noite. Nós estamos iniciando o culto do Natal. Um Natal diferente, é verdade, mas é o Natal da família. É o Natal onde nós estamos em nossas casas e você vai participar conosco deste Natal. Estamos aqui representando a Primeira Igreja Batista em São Carlos e quero convidar você a fazer parte deste Natal. Queremos dar as boas-vindas a todos que estarão conosco durante este culto, no seu lar, onde você se encontra com a sua família. Nesta noite muito especial, estaremos cantando músicas natalinas e ouvindo mensagens sobre o Natal de Jesus. Vivemos em um tempo onde a inclusão é o tema do momento, mas há muito tempo atrás, a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo veio incluir todos no plano de Deus. De maneira que o tema do Natal deste ano é sobre o Natal da inclusão, um Natal para todos. O nascimento de Jesus é o maior acontecimento da história e o maior exemplo da inclusão. Deus, por certo, convida todos a participar deste Natal. Participe você também, porque o desejo de Deus é alcançar toda a humanidade. Fique conosco. Participe deste Natal. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no livro de Mateus, capítulo 1, versos de 3 a 6. Diz assim: Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e sua mãe foi Raabe. Boaz foi pai de Odeb, e sua mãe foi Ruth. Odeb foi pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Algumas pessoas costumam dizer que o ensino do Evangelho é um tanto quanto exclusivista e machista. Mas isso não é verdade. Se fosse verdade, eu teria sérios problemas na minha casa, né? Estou aqui cercado de mulheres, minha esposa e minhas 2 filhas. É verdade que na época de Jesus, a sociedade era muito diferente dos dias de hoje, né? Nesse sentido, nós melhoramos muito, mas era uma sociedade realmente machista, muito machista. Mas, se nós formos observar o texto que nós lemos aqui, que diz respeito à genealogia de Jesus, Mateus nos surpreende. Por quê? Porque Mateus escreve a genealogia numa época que lá no Oriente Médio era costume e prática se colocar apenas e tão somente a ancestralidade masculina. Só homens. Fulano gerou Beltrano, fulano ciclano, e foi assim por diante. E Mateus inclui na genealogia de Jesus 4 mulheres. 4 mulheres. Por que Mateus fez isso? É óbvio, porque as mulheres tiveram, e têm até hoje, um papel extremamente importante no ministério de Jesus. E Jesus não veio para fazer discriminação. Jesus veio numa época em que a sociedade era machista, é verdade. Mas Jesus assim não era. Jesus colocou as mulheres em situação muito diferente, de muita consideração. Por isso que Mateus inclui no texto 4 mulheres. Mas não é só isso. Tinha mais alguma coisa. Naquela época, é óbvio, se a genealogia se dizia do povo de Deus, toda a linhagem masculina era apenas de judeus, é óbvio. E as 4 mulheres, além de serem mulheres, não eram judias. Então, o que nós podemos perceber aí? Que o Evangelho de Jesus Cristo não é exclusivo masculino e nem tampouco exclusivo para judeus. São para todos nós. Jesus nasceu para todos nós. O Natal é para todos nós. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vem por dissipando. Nasce Jesus, fonte
Mateus 1, 18 e 19. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Por esse Natal, ninguém esperava. Aliás, jamais imaginávamos que seria celebrado com tantas restrições. Até alguns duvidaram se seria possível celebrar o Natal. Uma surpresa nada agradável. Mas lembramos de José, que estava comprometido a casar com Maria e ficou sabendo que ela estava grávida. E o pior de tudo, não estava grávida dele. José é apresentado como sendo justo. Mas o que significa chamar José de um homem justo? A resposta é simples. Ele era um homem que cumpria rigorosamente a lei. Lembramos do texto da profecia de Isaías 42, o servo sofredor. No versículo 3, a justiça, conforme esse servo especial de Deus entende, não é nem a justiça retributiva e nem a aplicação imparcial da lei. Antes, nesse texto, a justiça significa compaixão pelos fracos e exaustos. José olhou para além das penas da lei a fim de alcançar com ternura uma jovem que, sem dúvida, estava machucada e exausta. E poderia ser julgada e expulsa da sociedade. José pretendia deixá-la para que ela não fosse apedrejada, mas mudou de ideia, e por isso é chamado de justo. É a graça mais forte que a lei. É o amor vencendo o ódio. Esse é o sentido do Natal.
Na nossa casa, recebemos várias pessoas. Em outras épocas, já estaria cheio de pessoas, parentes, familiares, amigos e amigos dos amigos. Mas há sempre lugar para mais um. As Escrituras afirmam que quando José chegou em Belém com Maria, lhe arrumaram uma casa chamada de hospedaria, um lugar simples, humilde, e foi na manjedoura que o rei do universo nasceu. Não chegou na mansão de um governador, nem na sala de convidados de um rico comerciante, mas numa casa simples. É assim que diz as Escrituras. Lucas 2, 6, 7. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e colocou-o sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Que no seu lar e no seu coração haja lugar para Jesus habitar.
inclusão. Leitura bíblica em Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Agora vamos fazer uma leitura no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, verso 1 e 2 e verso 9 ao 11. Os magos em Belém. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Vivemos uma situação bem diferente de anos anteriores. Para algumas pessoas, talvez nem haja a celebração do Natal. Quando Jesus nasceu, quase passou despercebido, naquela pequena cidade, longe do alvoroço de Jerusalém, com poucas testemunhas. Foi quando os anjos resolveram proclamar o nascimento do menino Jesus. As primeiras pessoas a ouvirem sobre o nascimento de Jesus foi um grupo de pastores que beiravam a base da pirâmide social da nação. Os pastores da Palestina, no primeiro século, eram pobres e as tradições rabínicas os rotulavam de impuros. Os pastores ouviram e ficaram com medo. A princípio, eles provavelmente ficaram amedrontados com a visão dos anjos,
mas foram acalmados pelos anjos e seguiram para verem o menino. Mas os magos também foram até a criança, embora fossem gentios, ou seja, não eram judeus. Por isso, estamos falando de inclusão, de um Natal para todos os povos. No nascimento de Jesus, pastores judeus e os magos árabes gentios se juntaram em adoração a uma criança numa manjedoura. Venha celebrar o Natal conosco.
pessoal. Mateus capítulo 1, versículo 20 diz assim: Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Na história do nascimento, o nome da criança é Yeshua, Jesus, que significa Salvador. O texto afirma que ele vai, Yasa, ou seja, salvar o seu povo dos seus pecados. Essa mensagem é sem dúvida uma parte importante do motivo que Jesus enfrentou oposição e terminou a sua vida terrena numa cruz. Na época de Jesus, a Terra Santa estava ocupada pelos romanos, que oprimiam a comunidade judaica. Antes dos romanos, o país havia sido dominado pelos gregos e antes disso, pelos persas. O conceito de pecado é moldado por aquilo que as pessoas estão sofrendo de seus opressores. E a palavra salvação é usada para exprimir o desejo delas de ficarem livres dessa opressão. Uma sociedade oprimida recebe suas próprias faltas como insignificantes em comparação com a enormidade do que está sofrendo nas mãos dos outros. Em situação de opressão, é preciso enorme coragem para dizer à comunidade oprimida que todos são pecadores e todos têm de se arrepender, pois todos necessitam da graça para a salvação. Opressores e oprimidos, homens e mulheres, ricos e pobres, religiosos e agnósticos, todos precisam da salvação para os seus pecados. Pecador
quero convidar você e a sua família para em alguns minutos ouvirmos uma reflexão sobre o Natal da Inclusão. E o texto que eu quero ler é um texto muito conhecido, o texto de João capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Durante esse culto nós ouvimos canções e algumas famílias também lendo alguns textos, sobretudo mostrando a inclusão. De fato, como nos apresenta o texto, um Deus que ama ao mundo inteiro. E ao lermos, por exemplo, a genealogia de Jesus, encontramos algo interessante que marca esta inclusão. A presença de nomes femininos, de mulheres, entre a relação da genealogia de Jesus. Algo incomum, algo impensado para aquela época, especificamente na cultura judaica. Mas ali está presente o nome de mulheres. Mateus parece nos dar uma dica de que o amor de Deus alcança a todos de forma indistinta, homens e mulheres. Podemos ver também na própria relação de José com Maria, ao saber José que Maria estava grávida sem jamais ter coabitado com ela, diz o texto que ele secretamente quis deixá-la, mas avisado pelo anjo de Deus. É interessante ver aquele homem que em algum momento está irado, mas ele transforma esta ira na graça, ao ponto de aceitar Maria para não trazer prejuízo para ela. Também podemos ler sobre o nascimento de Jesus em um local chamado de manjedoura, um local de acolhimento, um lugar simples para o Rei dos Reis, para o Filho de Deus, para o Deus que se torna carne, se torna humano. Este é o Natal da inclusão. De fato, ao olharmos para este nascimento, há algo especial. É um Jesus que vem ao encontro do homem na sua simplicidade. Esse Natal, de fato, é diferente. A pandemia parece que para alguns tirou o brilho do exagero, da riqueza e da pompa e trouxe a simplicidade do ajuntamento das famílias. De fato, esse é o Natal da inclusão, onde abrimos as nossas portas para aqueles que são íntimos, para a nossa família. Também podemos ver sobre o nascimento de Jesus, sobre este Natal da inclusão. Quando Jesus estava ali na manjedoura, ele foi visitado por ricos e pobres. Os magos que vieram do Oriente, com presentes raríssimos, presentes caros, mas ali também há a presença de pastores. Homens simples, uma profissão simples daquela época. E encontramos, portanto, Jesus sendo recebido, ou Jesus sendo visitado por ricos e pobres. Este é o Natal da inclusão. É o Natal para ricos e para pobres. E como podemos perceber também na leitura desta noite, daqueles que são oprimidos, do qual Jesus se coloca ao lado dos oprimidos, dos fracos, dos cansados, mas somente Deus, na pessoa de Jesus, é capaz também de estar ao lado do opressor. É, portanto, Zaqueu, um coletor de imposto, um homem rejeitado pela sociedade, pela sua condição de opressor, e aquele Zaqueu recebe de Jesus também o seu amor. De maneira que, quando olhamos para o texto de João capítulo 3, verso 16, encontramos esta revelação, a revelação máxima do amor de Deus, um amor para toda a humanidade. Nós encontramos a razão do Natal, o motivo de celebrarmos o Natal, o amor de Deus. O amor de Deus para toda a humanidade, para toda etnia, para toda raça. O amor de Deus para todos os homens e mulheres. O amor de Deus para toda a criatura. Por isso, não há dúvida de que o Natal da inclusão
está marcado pelo amor de Deus de forma indistinta, um amor para toda a humanidade. Por que Jesus veio? O que Jesus veio fazer a esta terra? Por certo, veio trazer salvação para todos os homens, para toda a humanidade. De maneira que quando nós encerramos essa mensagem de Natal, depois das músicas cantadas, dos textos falados, nós então compreendemos o grande amor de Deus. E o meu desejo é que o seu Natal não possa ser lembrado como um dia triste, marcado pela pandemia, pelo isolamento social, mas que o Natal seja festejado com a alegria de saber que Deus veio ao nosso encontro, que o Senhor Jesus está entre nós, recebendo a todos, pobres e ricos, homens e mulheres, sem nenhuma distinção. Deus ama a todos. A você eu desejo um Feliz Natal e convido você a orar conosco nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu vieste ao nosso encontro, pelo nascimento de Cristo Jesus, pela sua entrega voluntária na cruz do Calvário, porque o Senhor veio para nos salvar. Obrigado a Deus pela certeza dos pecados perdoados. Obrigado pela certeza de que os nossos pecados foram pagos naquela cruz. E obrigado porque podemos celebrar o Natal, sim, de uma forma diferente, mais íntima, com o aconchego da família, mas um Natal que abraça e recebe a todos. Ó Deus, obrigado pelo teu amor. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos e nós bendizemos o teu excelso nome. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa as minhas faltas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado conosco durante toda esta parte do culto. Obrigado a você, família da Primeira Igreja Batista de São Carlos, que aceitou o desafio da nossa ministra de música, a irmã Zani, e esteve participando conosco desse culto. Obrigado àqueles que trabalharam aí na mídia, preparando este culto. Obrigado a todos os irmãos que estiveram trabalhando para este culto e, sobretudo, em louvor a Deus. E a você, família, que esteve conosco, participando, acompanhando os hinos, esteve conosco, adorando a Deus. Que Deus te abençoe também. Um Feliz Natal é o que nós desejamos a todos.